Uma vez mais. Pelo menos a parte que me toca estar aqui diante de vocês, de saudá-los a todos. Sinto-me privilegiado em poder estar aqui, poder partilhar, expor a palavra de Deus, falar acerca de realmente tudo o que importa, não é? Eu por mim falo, porque antes de poder conhecer, antes de poder viver na palavra, eu sei bem de que maneira andava, e se realmente pudermos ser honestos, pois cada um de nós pois, pode partilhar acerca disso mesmo, de uma realidade que vivíamos antes e depois de Cristo, porque é o que realmente marca toda a diferença. Eu gostava de poder partilhar nesta noite, ou no final desta tarde, algo que eu penso que é importante para a vida cristã, tem a ver de sermos firmes. O ano passado, vai fazer agora um ano, que houve um versículo que vem em 1ª Carta de Coríntios 15:59, um versículo conhecido, que nos fala acerca, o apóstolo Paulo dizia, irmãos, pois sede firmes, inabaláveis, constantes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em quê? É em vão. E eu colocava isso como um reto para a minha vida, ou seja, aí na Madeira, os que estamos, a equipa que estamos aí a servir ao Senhor, e por coincidência, ou não é? As coincidências podemos levá-las sempre, eu pelo menos eu tento, não é? A uma postura de fé, não é? na minha vida, e no que me rodeia. Então, dentro do que é essa perspectiva, na perspectiva da fé, será o mais correto, de realmente podermos estar firmes. Não é? O estar firmes, não é? E vamos ver aqui em certos exemplos que na Palavra de Deus nos mostra, acerca também há uma ilustração militar de um soldado, e sabemos que lutamos a boa batalha. Alguns de nós pois, tratamos de poder lutar, estamos aí na luta da fé, e sabemos que há dificuldades e a postura de estarmos firmes, seja de uma parte defensiva ou ofensiva, porque na luta é disso que se trata, muitas vezes depois estamos a defender-nos e noutras vezes depois temos que ir ao ataque. Em nome do Senhor Jesus, pois tratamos de poder lutar e muitas vezes também estarmos parados e que seja Ele a lutar por nós. Também a palavra também nos ensina, mas a palavra nos ensina a estarmos firmes. Então se podemos escrever aí firmes, pois será um pouco por aí, porque se não há firmeza, e a firmeza tem muito a ver com confiança, é uma postura que temos que ter na fé, diante de Deus, na obra, é muito importante, para não podermos estar aí e vacilar, como se costuma dizer. Então eu gostava de poder partilhar 4 princípios que eu julgo que são importantes dentro do que é da firmeza. Então o primeiro, eu gostava de falar acerca da oração, e vamos aqui, acerca da oração, vamos aqui ver aqui um versículo, vamos começar no Efésios 6. Quando o apóstolo Paulo começa-nos a falar acerca da armadura de Deus, 6:10, nestes 2 versículos fala acerca disso mesmo, da firmeza, de estarmos firmes. No versículo 10... eu quero um pouco recalcar o versículo 11 e 13, mas podemos começar a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz que revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E no 13 diz que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, um bocadinho para podermos, não é, segundo a palavra de Deus, podemos ver realmente o verdadeiro sentido do que é estar firme. Aqui nos fala acerca de tomar toda a armadura de Deus, a revestirmos de toda a armadura de Deus, porque estar numa guerra ou ir para a guerra sem estarmos revestidos, sem estarmos com as armas, qual seria a palavra mais adequada?
É um suicídio. E eu vejo isso muitas vezes, que queremos muitas vezes lutar, não com as armas corretas, não da maneira correta, como Deus nos ensina, porque aqui nos fala acerca até de uma armadura que é espiritual. E esta firmeza que estamos a poder falar, a firmeza da fé, é algo espiritual. Não estamos a falar de uma firmeza humana que tem a ver com as minhas capacidades, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso, que muitas vezes se mistura e nos confunde, inclusive na obra na qual vivemos. Firmeza na fé é diferente. E aqui o apóstolo Paulo nos fala acerca de um dia mau, na qual depois há de vir para cada um de nós. Nos fala acerca das ciladas do diabo, que sabemos que está aí como um leão rugente à volta daquele que demora. E é importante nós estarmos despertos a estas verdades. Então eu colocava a oração, né, esse primeiro princípio na qual temos que deitar mão, e um cristão que realmente não ora, que não deita mão deste princípio bíblico, a oração, pois não pode. Então a oração é a maneira que realmente podemos comunicar, relacionar-nos com Deus. A oração é muito importante. É como respirar, na qual, se deixarmos de respirar, o que é que acontece? Morremos. Ou seja, não conseguimos realmente viver, andar, e um cristão sem oração, da mesma maneira, não pode. Então vamos estar aqui um bocadinho a poder ver acerca da oração, o que é que a palavra de Deus também nos ensina. Eu colocava aqui a primeira oração que vem em Gênesis, que está registada na Bíblia, se queremos pôr ali na tela, Gênesis 4:26, depois que Abel e Caim diz que Noé teve um filho, Sete, e este teve Enós, e este começou a invocar o nome do Senhor. E porquê é que eu vos digo isto? Porque a oração não é algo atual, ou seja, é algo que seja recente, que seja novo. A oração já leva muitos anos, desde o princípio. Aí vemos já desde um princípio, que a oração começou a fazer parte do homem, a ter uma relação com Deus. Então vemos que Enós começou a invocar ao Senhor. E é importante, realmente, nós começamos a aprender a estabelecer critérios, prioridades na nossa vida como cristãos. E a oração faz parte de tudo isto. Lucas 11, vemos também aqui um versículo. Eu espero não estar a ir muito rápido. Lucas 11, neste versículo 1, um dia, diz que Jesus estava orando. Diz que um dia Jesus estava orando em certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então vemos também aqui a oração como que nos pode ser ensinada e podemos aprender a orar. Isto, claro, uma pessoa, quando eu comecei a tomar parte das reuniões, eu via pessoas, não era, que oravam em voz alta. E eu não entendia muito bem. Hoje em dia sei e trato de poder edificar a igreja, edificar as pessoas que estão ao meu redor, porque Deus mesmo ensina-nos a orar. Aqui Jesus trata de poder, através do Pai Nosso, e podemos ler aqui, estabelecer as prioridades. Não uma oração, é uma oração modelo, mas sim que possamos ter a perspectiva certa de como temos que orar. Vemos aqui os discípulos também, que de alguma maneira também foram salpicados pelos discípulos de quem? De João Batista. Os discípulos de João Batista, pois também tiveram um ensinamento. João também, como que tinha discípulos, e tratou de poder ensinar e estabelecer este princípio bíblico que é tão importante na vida do crente. Sem a oração, pois podemos colocar em causa muitas vezes o tipo de cristianismo que realmente podemos viver. Seja a nível pessoal, na minha oração, na minha intimidade com Deus, como também na própria igreja, porque a palavra de Deus nos ensina todas estas verdades. Então é muito importante, por isso a oração, como um princípio bíblico, tem que ser exercitado. Temos que o colocar à prática. João 14, outro versículo, que também vamos poder ver aí, o que é que nos ensina acerca da oração. Evangelho de João, capítulo 14, 13 e 14. Da maneira também como temos que orar. E farei tudo o que pedirdes em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aqui também estabelece uma ordem de como realmente também temos que orar. Tudo aquilo que pedimos a Deus Pai, vamos pedir em nome de quê? Em nome de Jesus. Em nome do Filho. Isto é algo muito importante para que não haja confusão. Tudo aquilo que pedimos em Deus Pai, pedimos em nome de Jesus. Vamos agora só à primeira carta de Timóteo. Paulo também trata de poder estabelecer e dar instruções a Timóteo acerca da oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Aqui Paulo dá instruções a Timóteo acerca da oração e diz que exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada em toda a piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Portanto, vemos aqui também a oração como algo importante, não é? Na vida do cristão, na qual tem que estabelecermos. E Paulo aqui fala a Timóteo que, em primeiro de tudo, temos que fazer desta maneira. Em primeiro de tudo, temos que fazer desta maneira. Exorto antes de tudo. É uma exortação que dá para que realmente estabelecemos essa prioridade. Agora eu gostava de poder também ler aqui um salmo, que também nos fala aqui acerca da oração. Salmo 5. Cinco, 3. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresento a Ti a minha oração e aguardo com esperança. Isto também, isto penso que é um princípio e algo que é importante, não é? Nós tratamos de poder estabelecer, quando despertarmos, tratarmos de colocar a nossa vida, não é? Pela manhã diante de Deus, para que realmente Ele possa escutar-nos as nossas petições. E diz que eu com esperança aguardo. Deus trata de poder nos dar e dispor de todas as coisas, realmente para nós podermos estabelecer uma relação com Ele. E na oração, que é a oração que realmente estamos a poder falar, é importante podermos ter estas coisas bem estabelecidas, para que não haja confusão, para que não possamos pôr aqui, depois mais à frente também na primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar, ou seja, não é uma coisa que façamos uma vez, pela manhã e já está. Quando começamos depois num caminhar cristão, tratamos de poder, ao estabelecer essa relação, poder também sentir essa necessidade, porque a oração também trata-se de poder estabelecermos a prioridade, a necessidade diante de Deus. Através da oração, colocamos a nossa necessidade, expomos, é uma forma de invocarmos, uma forma de louvarmos, de adorarmos também por meio da oração. A oração e a oração também de intercessão, na qual também temos que estabelecer, é muito importante, porque também há vários tipos de oração. E aqui, em Lucas, capítulo 18, aqui uma parábola muito conhecida, também que nos fala acerca da oração, para podermos ver o peso, a importância que a oração tem na vida do cristão. Lucas 18... Porque não é algo, não é? Nas nossas petições, na nossa relação, não é algo que a gente faça isso uma vez e já está. Aqui dá-nos o exemplo do juiz iníquo e da viúva. E esta viúva, não é? Diz que estava aqui, o juiz estava a ser incomodado por esta viúva. Vem aqui capítulo 18, versículo 1 e 8. Diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. E começa-nos a falar aqui acerca disso. E aqui, no 5 diz, todavia com esta viúva me aborrece, isto é o juiz a falar, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me perturbe muito.
E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. Diz que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que vos faça esperar, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, diz que achará fé na terra? Também é uma pergunta, não é? Porque, por vezes, nós somos, além de sermos escassos na oração, eu por mim falo, por vezes podemos, como que, pôr de lado, que não seja uma prioridade, e muitas vezes deixamos de perseverar também na oração. E o exemplo desta viúva é um exemplo flagrante na qual nós temos que ter bem presente na nossa vida, em que temos que orar sempre e também saber esperar, mas que temos que seguir orando, não podemos deixar de orar. Isto eu penso que é um ânimo, é uma prioridade que está estabelecida na palavra de Deus, para que a gente não pense que tratamos de poder um tempo a orar e pronto, e depois já esquecemos, seja o que Deus quiser e já está. Não, nos fala muitas vezes depois que temos que seguir orando. E a oração nos fala a nível pessoal e a nível de todos da obra, em que muitas vezes podemos deixar ir de um canto como que esquecida. E não pode ser. Aqui nos fala este exemplo, eu penso que era um exemplo bom para nós adotarmos. Bem, a oração, penso que possamos entender um bocadinho, não é, do que a oração nos pode ensinar, a importância da oração também na vida do cristão, do crente. O segundo princípio, realmente para podermos estarmos firmes, não é? Portanto, coloquei a oração como um dos princípios para estarmos firmes na fé. Meditar na palavra de Deus. E quando nós estamos a falar de meditar na palavra de Deus, não estamos a falar unicamente numa leitura. Meditar na palavra de Deus, aquilo que escutamos, aquilo que podemos ler no nosso devocional, quando nos levantamos durante o dia, quando nos partilham a palavra de Deus, quando nos dão um conselho. É importante meditar na palavra de Deus. E vamos poder ver aqui uns versículos que encontrei aqui assim, que são importantes, porque Paulo também exortava e dava as instruções a Timóteo acerca também de meditar na palavra de Deus. Ocupa-te destas coisas. De que maneira ocupamos a nossa mente ao meditar na palavra de Deus, ou ocupamos a mente com outras coisas? Porque muitas vezes damos-nos conta e ocupamos a nossa mente, o nosso tempo, que não é com a palavra de Deus. Não é na palavra. Então vamos poder também encontrar aqui um versículo, 2 de Timóteo, tratei de poder encontrar aqui versículos que são práticos também, não é, para a nossa vida. 3,16, digo, 2 de Timóteo 3,16. Primeiramente, não é acerca da palavra de Deus, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Estamos a falar da palavra de Deus. Estamos a falar da meditação da palavra de Deus. É muito importante, não é? Porque quando aceitamos a palavra de Deus na nossa vida, quando ela realmente, que essa semente, ela morre, cai e cai num bom terreno, e realmente cuidamos e possa dar um fruto, a meditação faz parte. É como estar a regar, a cuidar, e meditarmos na palavra de Deus é algo bom, porque vamos poder aprender e Deus vai tratar de poder trazer essa revelação de realmente o que é a sua vontade para a nossa vida. Se não meditarmos na palavra de Deus, meditamos em quê? É disso muitas vezes que se trata. Se não meditamos na palavra de Deus no nosso dia, se não há momentos, não há tempos onde nos podem estar a partilhar, podemos estar a ler, se durante o dia, nas circunstâncias que ocorrem, não meditamos nesses exemplos e não nos levamos à palavra de Deus também, que tem que ser a máxima autoridade da nossa vida. Não é o sistema deste mundo, não são os tribunais, não é a Assembleia da República, é a palavra de Deus. Não deixamos de cumprir todos esses aspectos da lei, mas nós estamos a falar da palavra de Deus.
porque estamos a falar de algo espiritual, como novas criaturas, é onde nós temos que colocar a nossa confiança e a nossa vida. Então, meditarmos na palavra de Deus é muito importante. Josué, no livro de Josué, primeiro capítulo, versículo 7 e 8, quando ele fala acerca de esforça-te e ser valente, diz que medita no livro desta lei. Quando? De dia e de noite. Vejam bem, ou seja, não nos coloca unicamente medita só pela manhã, quando te levantas e lês a palavra de Deus e já está. De dia e de noite. Ou seja, sempre. Conforme nos colocamos em exemplo da oração, que sempre, quando estamos a falar da meditação da palavra de Deus, também temos que o fazer sempre. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, deitamos de mão da palavra, elevamos do nosso coração à nossa mente, para podermos ter uma mente espiritual. Nós, não é, com a idade, temos dificuldade e começamos a esquecer muito das coisas. Eu não sei se é só a mim que acontece, mas que, por isso é muito importante, não é, meditarmos nas coisas, não é? E muitas vezes tratarmos também de poder ter, não sei, algo com que apontar para não nos esquecermos. Eu preciso, porque depois uma pessoa recorda-se, quer se lembrar e muitas vezes não se lembra. Então é bom também, não é? Cada um começar a conhecer-se e tratar de poder fazer essas coisas, que nos vai ajudar depois a meditar. Pode não ser nesse dia, pode ser no outro, pode ser passada uma semana, de onde está aqui, olha esta palavra, aqui realmente, e podemos começar a pensar nela, a meditar nela. Porque ler a palavra de Deus, muita gente lê. Mas quando nós meditamos e começamos a ouvir também a voz de Deus, isso é totalmente diferente. Não é unicamente uma prática religiosa. Não, estamos a falar de uma prática da fé. Uma prática espiritual que realmente, não é, na minha própria vida, sinceramente, vos digo com honestidade, pois produz resultado. E é disso que se trata. E vejo que às vezes há uma certa dificuldade, não há uma certa seriedade, não é, na altura, não é? Agora, não é, podemos estar aqui, estão a ouvir, estamos a acompanhar, mas depois de fora, no dia a dia, onde tem que haver um acompanhamento. Sabemos, não é, que o labrador trata de poder semear a semente na terra, mas ele sabe perfeitamente depois, nos próximos dias, nas semanas, a maneira como tem que cuidar da semente, como tem que regá-la, como tem que tratar de poder tirar a erva daninha que também depois vai crescendo. E nas nossas vidas é da mesma maneira. Também há muita coisa que depois no caminhar vão crescendo que não é, e temos que nos limpar, temos que nos purificar de todas essas coisas e temos que regar tudo isso. Também ter conversas acerca da palavra de Deus. Nos animamos muitas vezes a ter conversas de muitas outras coisas. Mas também temos que ter destas, que são muito mais importantes. E que são as que realmente, verdadeiramente importam e que vão trazer um fruto para a nossa vida. Muito mais, não é? No tempo que alguns de vocês, na qual também eu vivi, o tempo que vos é proposto, de realmente que é necessário uma mudança de vida. De que maneira poderá haver uma mudança de vida? De que maneira eu posso também ser renovado no caminhar como cristão, se não medito na palavra de Deus? Isso é muito importante. Então aqui, não é, falamos de Josué, o ânimo, que realmente depois ele recebeu também, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e ser valente. Que não se afaste da tua boca o livro desta lei, diz no versículo 8. Medita nela dia e de noite. 1 de Timóteo 4,15, aqui umas páginas atrás, onde estávamos. Medita nessas coisas, ocupa-te delas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Este capítulo começa-nos a falar acerca da apostasia dos últimos tempos, mas o apóstolo Paulo depois começa a falar acerca da fidelidade e diligência no ministério. E acerca também de não desprezar o dom realmente que lhe foi imposto, porque muitas vezes não damos o devido valor àquilo que podemos estar a receber da parte de Deus. E isso é um problema. Falámos acerca da graça, ainda ontem, que é a graça que nos salva, essa graça que nos alcançou e essa graça também que nos capacita.
Essa graça que é multiforme, ou seja, opera de muitas maneiras em cada um de nós. E disso se trata, não é? Que quando ele fala aqui, medita nestas coisas e ocupa-te delas. A importância, não é, de meditarmos e estarmos ocupados em todas estas coisas. Porque se não estamos ocupados nestas coisas, estamos ocupados noutras. E o apóstolo Paulo também falava acerca, não é, quando dava o exemplo de um soldado que realmente pois, está em serviço, não se ocupa dos negócios de quê? Da vida civil. Ocupa-se dos negócios do pai, daquele que o regimentou. É muito importante. Ocupa-se de todas essas coisas. E eu penso que é um bom reto, um bom desafio, não é? É algo na qual temos que o pôr em prática, ocuparmos destas coisas. Estas coisas espirituais. E vemos atrás, no seguimento aqui deste contexto, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, a importância de nós estarmos ocupados. Também em todos estes serviços espirituais, na meditação da palavra, ocupa-te dela, para que seja o teu progresso manifesto. Se nós meditarmos na palavra de Deus, se meditarmos na oração, pois há um progresso, há um crescimento espiritual. E nós temos que crescer. Não podemos, não é? Uma criança nasce e não segue sendo criança, cresce. Mas uma coisa também é importante. Se é uma criança, porque já nasceu. Sei que alguns de nós ainda têm que nascer. E então há que também uma pessoa ser honesta, ser sincero, ser humilde. Mas aqueles que já puderam ter nascido de novo só vão poder ter progresso, só vão poder ter crescimento se realmente colocar todos estes princípios e a palavra deles em prática. Penso que é muito importante. 4:12, já lemos, este aqui assim. 2 de Timóteo, novamente aqui Paulo a dar instruções, capítulo 2, versículo 3 e 4, já lemos. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço, que eu vos referia, se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. O soldado está ocupado com as coisas do serviço, não é? Há aqui alguns que já viveram no serviço militar. Eu estou com um braço direito aí ao lado que esteve na vida militar, foi voluntário e sabe bem o que é isso. Inclusive é das responsabilidades. E se nós assumimos as nossas responsabilidades como cristãos, é desta maneira. Não vale tudo. Não nos podemos estar a enredar com os negócios da vida civil. Muitas vezes com situações que para nada aproveitam. Vamos ler mais à frente um exemplo que nos fala, porque estamos a falar acerca da oração, de meditar na palavra de Deus, a terceira fala acerca de fugir do mal e dos maus, e a quarta, fazer o bem. Pensei em 4, podia ser mais, sim, mas neste estudo gostava de poder deixar estes 4 princípios: a oração, meditação da palavra, abandonar o mal, deixar o mal e os maus, e fazer o bem. E uma das coisas que vamos ler à frente acerca de deixar o mal e os maus tem muito a ver com as conversações também, que muitas vezes estabelecemos e não damos o devido valor, e não pode ser. Não pode ser, não podemos andar nisso. Então também é importante podermos ver essas coisas. Salmo 1. Mas aqui é um salmo bonito. Do 1 ao 3 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Diz que nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei diz que medita de dia e de noite. Então eu penso, dentro de que estas referências que já podemos ter lido aqui, vemos que este princípio é um princípio muito importante, meditarmos na palavra de Deus. Terceiro, então, estamos aqui a desviar-se do mal e dos maus. Isto são coisas às vezes tão evidentes, não é? Como quando vemos um buraco,
O que é que fazemos? Desviamos, não? Então, na vida cristã vamos nos deparar com muitas situações na qual temos que nos desviar. E outras na qual temos que fugir. Fugir dessas coisas. A palavra de Deus nos ensina, não por sermos cobardes, mas sim por termos consciência da nossa própria realidade. Que não somos assim tão fortes. Muitas vezes não somos assim tão... para podermos ir a enfrentar as coisas. Não somos. Esta aqui é uma realidade. E há coisas que nós não podemos tomar parte. Então também aqui, e Paulo continuava aqui a Timóteo, e vivia aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, novamente. Sendo Timóteo um jovem, Paulo, conhecendo e dando-lhe instruções acerca do que é viver um obreiro aprovado, no versículo 22 diz assim: foge também dos desejos da juventude, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Sabemos, não é? Penso que, ainda havendo aqui jovens, mas a maior parte de nós já passou por essa juventude, sabemos perfeitamente do que é nessa imadurez, muitas vezes, essa ambição um pouco desorientada, desmedida, não é? Impulsiva. Muitos de nós já provamos essa situação, já o vivemos. E o apóstolo Paulo aqui a Timóteo diz: foge das paixões da juventude. Todas aquelas coisas que muitas vezes sabemos que não conseguimos frenar, dar freio, no nosso coração, que por vezes se apresenta de maneira enganosa. Muitas vezes pois, o nosso coração pois, é um dos piores inimigos, quando realmente ele não está nas mãos de Deus. Quando realmente Deus não tem, o seu Espírito Santo não o domina. E esse é que é o problema, quando nos deixamos levar pela vaidade, quando perdemos o rumo das coisas, não só na vaidade dos nossos pensamentos, mas muitas vezes numa vaidade exterior, onde tentamos exteriorizar muitas coisas que estão no nosso interior. Quando aqui nos fala, inclusive Paulo dá instruções às mulheres acerca de elas não estarem com joias e tudo, mas que seja no seu interior, através do cuidar de todas as situações que estão ao redor, que Deus coloca nas suas mãos, que aí sim, a beleza. E dá o exemplo de Sara, a esposa de Abraão, tudo isso, todo o empenho, a dedicação que tinha na adoração, na devoção ao Senhor. Essas coisas sim, é que têm a ver com a verdadeira beleza. E nós muitas vezes perdemos a pista de todas estas coisas. O apóstolo Paulo fala aqui: foge de todas essas coisas. Mais instruções. No 23, que não diz assim: e rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Destas coisas também temos que nos desviar. Situações de pecado sempre vão existir diante de nós, mas muitas delas nós podemos evitá-las. Esta é que é uma verdade. Temos que ser honestos, não é? Isto é importante, sermos sinceros, para que não corremos riscos. Muitas vezes parece que gostamos de andar a uma corda e andamos aí a fazer equilibrismo. Vemos um buraco e vir desviar-nos, não queremos saltar por ele e tudo. E claro, um dia dá-nos uma breca, e passamos mal. Eu não sei tu, eu já o passei. E esta é uma verdade na qual temos que meditar nesta palavra e poder ver de que maneira pois eu tenho que caminhar. E aqui rejeita as questões absurdas. Muitas vezes pois, há conversações que não aproveitam absolutamente para nada. Não é? Inclusive aqui o apóstolo Paulo falava aí a Timóteo de gente que se julga sábia em poder falar das coisas deste mundo, disto. Muitas vezes não paramos de conversar, de falar acerca de uma vida passada. Dar referência àquilo que fizemos, àquilo que ainda somos capazes e tudo e tal. E isso
não acaba de ser proveitoso para a nossa vida. Alimenta muitas vezes o nosso ego, alimenta muitas vezes o nosso eu, que tem que estar quê? Crucificado, juntamente com Cristo. Essa é que é a verdade. Então também temos que ter muita atenção a tudo isso. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, diz que receber com mansidão a palavra em vós, implantada, o qual é poderosa para vos salvar. Aqui fala-nos de despojarmos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal. Sabemos que é um vestígio, uma coisa que está aí, muitas vezes até tem que ir à análise, temos que ir ao laboratório. Só à lupa da palavra de Deus, do Espírito, muitas vezes é que podemos encontrar essas coisas. À luz da palavra. Vemos isso. E é destas coisas que nós também temos que nos desviar, que temos que nos despojar dessas impurezas, de tudo aquilo que nos estorba, conforme também o escritor da Hebreus nos fala acerca de desembaraçar-nos, na corrida, desembaraçar-nos de todo o peso, de todo o pecado que nos seduz, que está aí sempre aí a querer-nos seduzir. Porque uma coisa sabemos, nós não militamos na carne, mas vivemos neste corpo e muitas vezes, pois, essas coisas, há uma luta que aí está, na qual travamos e que temos que deixar. Realmente, muitas vezes, depois o Espírito quer, mas a carne diz que é fraca. Essa é uma realidade que começamos também a poder vivê-la. Logo um versículo mais à frente, um capítulo aqui de Pedro, mais à frente também, o apóstolo Pedro também no capítulo 2 diz que deixando, pois toda a malícia e engano, fingimentos e invejas e toda a sorte de maldicências, também nos fala. Ou seja, quando não estamos a falar de todo o vestígio, quando estamos a falar de todas aquelas coisas que nos estorbam, é isso que temos que deixar. E quando nós estamos a falar dos maus, Paulo também a Timóteo também falava, na primeira carta de Timóteo, algo muito importante, que podemos estar a viver nestes tempos agora. Porque nos fala acerca da apostasia, algo que é muito importante aqui no capítulo 1, a apostasia, diz que a renúncia, diz que o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns se apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Diz que pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Diz que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os infiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Isto nos fala acerca destes últimos tempos. E os maus, eu levava os maus de gente que realmente depois, que são os apóstatas, aqueles que rejeitaram, renunciaram, trataram de não querer saber nada acerca da fé. E esses são os maus. Esses são os maus, na qual o diabo mesmo trata de poder fazer deles marionetas e utiliza-os realmente para poder fazer também um trabalho que não é bom. Desses temos que nos desviar. Desses não temos que espactuar. Muitas vezes de pessoas que a palavra de Deus também nos ensina que estão que aprendem sempre, mas nunca chegam a conhecer o verdadeiro poder de Deus. Estão sempre a aprender, mas não chegam realmente a poder viver uma realidade cristã. Uma realidade na fé. Algo espiritual. São gente que muitas vezes se expressam e têm uma cara, mas no seu interior, desses aí, não é? O Espírito nos mostra realmente também esse tipo de pessoas. Então aqui já, para acabar, já estamos a acabar, Efésios 2, fazer o bem, portanto deixamos então, estivemos a ver a oração, meditar na palavra de Deus, deixar o mal e os maus. Então agora vamos
para fazer o bem. E isto é importante perceber, porque quando aqui chegamos, aqui a esta obra, e nos apresentamos diante de Deus, não é? E há muita coisa que deixamos de o fazer. Deixamos. Há coisas aqui que não nos permite fazer e deixamos de o fazer. Mas o simples facto, não é? E a palavra de Deus também nos ensina, e vamos ver, diz que a maneira como podemos vencer o mal é através do bem. É a única forma de poder realmente vencer o mal através do bem. Vemos que o simples facto de deixarmos determinadas coisas não é suficiente. Porque num coração que pode estar cheio de maldade, pode estar cheio de pecado, pode estar cheio de impureza, cheio de muita coisa que não é boa, é retirado, o coração como é que fica? Vazio. Ou seja, tem que ser cheio. Porque se o coração fica vazio, não é? Diz que é como aquele espírito que sai daquela casa, daquele homem, diz que anda por aí, e depois quando volta, como é que ele encontra aquela casa? Limpa, barrida e tudo e tal, e diz que depois traz outros 7 aí com ele, e a sua condição diz que é pior. E esta é uma realidade, esta é uma verdade, que na qual temos que ter muita atenção, porque claro que podemos deixar os vícios, podemos deixar a má vida, aqui muitas vezes de uma maneira imposta, mas depois também temos que encher, e vamos encher de quê? Se não é da palavra de Deus, se não enchermos das coisas de Deus, isto é que é importante, é o que vai realmente poder marcar uma diferença e fazer o bem. Aqui vamos poder ver aqui uns versículos que são muito importantes. Primeiro aqui em Efésios 2:10, diz que pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para todas as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, foi com este propósito, porque somos feitura sua, criados à imagem de Deus, para boas obras. Não fomos unicamente criados, não nascemos de novo, unicamente para sermos novas criaturas e temos um título de cristão. E andarmos aí como... Não, para boas obras, para fazer o bem, para tratar realmente de utilizar esses dons e esta vida que Deus nos dá para poder levar mais gente aos pés de Cristo. O discipulado, muito importante. Isto eu vejo, esta falha, isto é uma falha muito grave, quando isto não acontece. Podemos ver numa cadeia não funcionar, se isto não funciona, realmente a grande comissão não está a ser levada a cabo. Porque este foi um mandamento, uma ordem de Jesus que tratou ide e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer. E de que maneira, depois, eu posso ensinar a obedecer as pessoas que realmente quero que sejam discípulos de Cristo? Se não é estando com elas, preocupar-me com elas, orar por elas, ensinando-os, estar sofrendo com elas, chorando com elas. Não há outra maneira. Se nós perdemos o foco que a palavra de Deus nos ensina, pois é um problema. Depois ao nosso redor vamos poder ver que não vai haver fruto. Esta é que é a verdade, que a palavra de Deus também nos mostra. Realmente o trabalho que realmente tem que ser feito. Isto é um trabalho muito importante, porque isto tudo tem um seguimento. Uma das coisas, não é, que tivemos, e lemos, não é, o Josué, que foi o sucessor de Moisés. Um dos problemas que teve Josué foi que ele não teve um sucessor. E depois podemos ver a consequência de tudo, do que foi. E nós tem que haver uma descendência, tem que haver gente por detrás, sempre. É muito importante. Se não nos dedicamos a todas essas coisas, pois há uma lacuna. Aí vai haver algo que está a falhar nessa cadeia de seguimento que tem que existir. Há algo aí que vai poder, não se vai concretizar, que vai poder falhar. Então é importante também podermos meditar nestas coisas. Gálatas 6, já é este último versículo. Eu espero que me estejam a entender. Capítulo 6, versículo 9 e 10.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não sou eu que o digo, é a palavra de Deus que nos ensina estes princípios básicos, fundamentais, que realmente têm a existir na vida de um cristão. Aqui falam acerca de fazer o bem, e nos fala de fazer o bem principalmente aos da família da fé. Se queremos colocar uma palavra muito importante, hospitalidade também. Podemos colocar muito. Diz que, através da hospitalidade, houve gente que recebeu anjos em sua casa. É? Muitas vezes nós temos que ter muita atenção que Deus não dorme. Deus sabe. Deus nos conhece, a todos os que aqui estamos. E há de ver. Temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso é um privilégio muito grande, que eu na qual vos digo, esse favor imerecido que chegou à minha vida, eu me sinto um privilegiado, mas não menos com deveres. Eu tenho deveres, muitos, na qual eu os tenho que colocar em prática, não unicamente de ter conhecimento deles, porque a palavra de Deus aqui está, ao dispor de todos. A palavra de Deus aqui está, ao dispor de todos. Agora, de todos aqueles que creem, que aceitam, se submetem a ela, que amam a palavra, que amam os irmãos, que tratam de querer fazer o bem e fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Portanto, vos animava e vos agradecia também este tempo, de poder estar aqui convosco, partilhar estas verdades, todas estas coisas que eu penso que são importantes para todos nós, e que Deus vos abençoe. Aproveito para vos desejar um bom ano. E o resto, pronto. É só. Obrigado.